Vamos conhecer as gimnospermas. Olha, você pode estar andando em um parque e começar a classificar as suas plantinhas. Ó, existem 4 grupos de gimnospermas, aquelas que apresentam as sementes nuas, ou seja, que não tem a presença do fruto protegendo a semente. Os exemplos que eu trago para vocês agora faz parte da primeira classificação, que são as coníferas. O exemplo de pinheiros, considerados pinheiros de cemitério. Acredite, esses 2 pinheiros aqui fazem parte do grupo das tuias. Esse daqui é a tuia eugênia. Olha ela, bem fininha, com folhas na forma de fiozinhos, agulhinhas. Já essa daqui, ó, é chamada de tuia japonesa. Os 2 exemplos são exemplos de coníferas, mas são considerados exóticos. Não são nativos da América do Sul, são nativas da Ásia. As gimnospermas são classificadas em 4 principais grupos. As coníferas, nós vamos encontrar vários tipos de pinheiros, como esses pinheiros que nós acabamos de ver, mesmo que exóticos. A outra classificação são as cicadófitas. Vamos encontrar cicas. Os 2 outros grupos, nós não temos exemplo nesse parque, que são as guinetófitas e as ginkófitas. Esse aqui é um outro tipo de conífera, é Araucária columnaris, pinheiro. Esse pinheiro também não é da América do Sul, ele é exótico, ele vem da Austrália. Vamos dar uma olhadinha em algumas características específicas desse grupo? Interessantíssima essa característica desse grupo de pinheiros. São as folhas na forma de agulhas, olha. São finas e longas. Mas esse grupo de árvores de gimnosperma também tem um tronco grosso. E dentro desse tronco, lógico, vamos encontrar xilema e floema. Por quê? Existem exemplos que podem chegar a mais de 100 metros de altura e quase 50 metros de espessura de caule. Encontramos com essas características as sequoias. Pessoal, esse grupo aqui, ó, é uma gimnosperma do tipo cicadófita, muito confundida com palmeiras, mas esta é uma gimnosperma. Folhas coriáceas com caule macio e longo, sem ramificações. Um outro ponto interessante é que as folhas elas estão concentradas no ápice do caule, tá? Conhecida também como sagu de jardins, geralmente utilizadas para paisagismo. Confundam com as palmeiras, que são tipos de angiospermas. E agora vamos ver a reprodução das gimnospermas. Só que é o seguinte, lembra daquela característica que eles são dotados de sementes? As sementes serão chamadas de estróbilo. Só que para diferenciar o estróbilo masculino de um estróbilo feminino, nós vamos colocar um prefixo, mega para o feminino e micro para o masculino. Então vai ficar assim, mega estróbilo seria feminino, microestróbilo aí já é a parte masculina. Bem, para esse momento agora, nós vamos ver separadamente a parte feminina, depois a masculina e em seguida a gente faz a fecundação. E os termos, professora? Os termos, eles têm uma sequência de acontecimentos. Acompanhe aqui comigo na formação de um óvulo. Olha só. A estrutura que a gente observa nas plantas, elas já são consideradas mega, porque é a parte feminina, ok? Então, o que eu vou colocar agora serão etapas de formação da estrutura óvulo, até surgir a célula fecundável oosfera. Então, vamos lá. A estrutura como um todo, mega estróbilo feminino. Eu vou retirar uma escama, uma partezinha do mega estróbilo, que vai ser chamado de mega
esporófilo, tá? Megaesporófilo. Então, eu vou pegar esse megaesporófilo e vou cortar ele. Na hora que eu dou o corte, eu percebo que existe uma estrutura rica em nutrientes. Vai ser chamado de megaesporângio. E dentro do megaesporângio, eu vou encontrar um megaesporócito. Olha só. A escama megaesporófila tem um corte. E aí eu percebi que dentro eu vou encontrar o megaesporângio. Na verdade, é uma estrutura rica em nutrientes. Isso posteriormente vai servir da primeira alimentação para o desenvolvimento da semente e da futura germinação. Dentro do megaesporângio, olha o que eu encontrei. Um megaesporócito. E esse megaesporócito é uma célula 2N, diploide. Mas se ela é diploide, ela terá que entrar num processo de divisão celular por meiose, para que mais adiante ela consiga fecundar, entrar em contato com a outra célula masculina. Não pode ser 2N mais 2N. Terá que ser N mais N. E uma coisa interessantíssima. A gimnosperma que eu escolhi foi o pinheiro, o Pinus sp. Você sabia que existem pinheiros monóicos e pinheiros dioicos? Você lembra o que é monóico, o que é dioico? Olha, se na planta for observada, na mesma planta, os dois tipos de estróbilo, nós vamos dizer que a planta ela é monóica. Mas, se a espécie de gimnosperma que você resolveu estudar, a questão diz que as plantas elas são separadas quanto à formação do estróbilo masculino e feminino, tudo separadamente, aí eu vou dizer que ela é dioica. Beleza? Após o corte do esporófilo, algumas estruturas vão ficar bem à mostra. Primeiro, nós vimos a formação das células que ali existem. Olha, um ponto importante, esse óvulo está sendo formado e não atingiu a sua maturação, tá? Está imaturo ainda. Mas vamos dar uma olhadinha nas estruturas que aparecem fora das células, como por exemplo, essa partezinha vermelha aqui, ó, compreende ao integumento. O integumento é um tecido nutridor das estruturas internas, mas é um tecido do esporófilo, tá? Quem é ele? É o integumento. Nós vamos ver que a palavra tegumento está sempre relacionada a uma estrutura nutridora, rica em substâncias nutritivas. Mas você observa que também existe, bem próximo, aderido ao megaesporângio, um outro tecido chamado de nucelo. Às vezes, você só vai encontrar o integumento em uma espécie e o nucelo em outra espécie. Mas nessa imagem, a gente coloca as duas estruturas para que você entenda que simplesmente são tecidos nutridores que envolvem partes importantes desse óvulo. Onde é que está o nucelo? Olha lá. É a parte azulzinha, ó, esse tecido que envolve toda essa área aqui, que é o megaesporângio. O tecido, ele é chamado de nucelo. Bem, ok. Passamos até as estruturas, mas após a formação desse óvulo,
O que se espera? Que ele fique maduro, que ele dê origem à oosfera. E quando a oosfera for formada? Espera-se que ele consiga acolher a célula sexual masculina, do estróbilo masculino. Mas qual é o momento, ou qual é o local que vai ocorrer essa fecundação? Aqui, ó, nesta aberturazinha, tá? O nome da abertura é micrópila, tá? É simplesmente a área onde vai ocorrer a adesão, a aderência, a fusão das células sexuais, mas isso futuramente. Observe, nós temos um caso a resolver. Lembra daquela célula chamada de megaesporócito? Ela terá que sofrer modificações até ela dar origem à oosfera. Megaesporângia é só nutridora. O megaesporócito 2N diploide passará por uma divisão do tipo meiose, que nós sabemos que a meiose, logo a meiose 1, que é reducional, ela já vai formar para a gente células haploides, com a metade da quantidade de cromossomos da espécie. Bem, após a conclusão da meiose 1 e depois de meiose 2, olha o que aconteceu. Passamos até agora no interior das nossas estruturas, da nossa célula, em formação, olha lá. A presença agora de uma nova estrutura, chamada de megaesporo. O megaesporo, ele só é formado após a meiose e ainda não está fecundável. Olha só, ele é o megaesporo. As 3 células restantes após a divisão celular por meiose são chamadas de células degeneráveis. Por quê? Porque elas irão se degenerar. Bem, passado esse momento, entrará na maturação. E agora, olhar em nossa imagem, isto daqui requer um tempo para maturação. A maturação compreende ao tempo de amadurecimento. E os termos mudam agora. Nós teremos a formação do arquegônio. E a célulazinha que encontra-se protegida pelo arquegônio, ela é chamada de oosfera. Agora, gente, esta é a célula N que será fecundada, tá? E toda a estrutura que antes era chamada de megaesporângia tem um termo agora. Ele é chamado de megagametófito. Lógico, é a área onde nós teremos a junção dos gametas. Então, essa última estrutura, ela é formada lá no esporófilo, após algumas modificações. Os arquegônios, nós podemos encontrar mais de um arquegônio em cada esporófilo, mas dentro de cada arquegônio só teremos uma oosfera, que é a célula fecundável. Vamos dar uma olhadinha agora na formação da célula masculina. Para isso, teremos que estudar o grão de pólen. Para a formação do grão de pólen, também é necessário entendermos algumas etapas. Vamos lá desde o início, olhando característica do microestróbilo masculino. Dá uma olhadinha. Bem, se a planta for dioica, separadamente será visível a parte masculina bem fininha. Se ela for monóica, a posição dela também é bem interessante. A parte masculina ela fica abaixo,
e a feminina acima da estrutura. A diferença crucial é o micro, que antecede aquelas células e as suas sequências de modificações. Vamos dar uma olhadinha. Micro, estróbilo, só que masculino. Já o próprio micro já diz que é masculino. Tirei uma estrutura, uma cepazinha, como se fosse uma escamazinha. O nome dado é microesporófilo. O microesporófilo, ele vai envolver a estrutura interna chamada de microesporângio. Microesporângio. É toda essa parte aqui, ó, azulzinha, tá? Interna, dotada, rica de vários micrósporos ou microesporos. Eu retirei um microesporo desse e vale a pena ressaltar que antes da meiose ele será identificado como microesporócito, 2N, tá? Ele é diploide. Após a meiose, ele dará origem a microsporo, N. Olha só, microesporos, N. Haploide. Olha, o termo microesporo, ele também pode ser falado como micrósporo, N, se ele for haploide, tá? E cada micrósporo, N haploide, eles não param por aí e eles seguem num processo de mitose. Após a mitose de cada micrósporo, ele dará origem a um grão de pólen considerado imaturo, com as suas 4 células internas. E uma parede desse grão de pólen, ele se modifica com 2 abas, tornando alado. Dentro dessa estrutura, tem até a presença de ar, para ele ficar leve e ser levado pela correnteza de ventilação. É nesse momento a possibilidade de uma fecundação, tá? Então, olha só, após a mitose, 4 células foram formadas. Às vezes, eles perguntam para o aluno o número, a quantidade e os tipos de células que serão encontradas dentro desse grão de pólen. O grão de pólen é um todo, tá? E dentro encontraremos 2 células protaliais, uma generativa e uma célula formadora do tubo polínico. As células protaliais são aquelas primeiras. Células protaliais. A do meio é uma célula generativa. E esta daqui, ó, é uma célula do tubo. Formação do tubo. Agora observe, este grão de pólen, após uma certa maturação, ou próximo ao microestróbilo feminino, em contato naquela área pegajosa chamada de micrópila, lá no feminino, olha a modificação que vai acontecer nele. Primeiro, essas 2 células protaliais, elas irão se degenerar. Degeneram-se, tá? A do meio, que é uma célula generativa, é ela que se modifica e mais adiante obterá a capacidade de fecundar a oosfera. Mas ela entra em divisão, dando origem a 2 células. Só que uma dessas células, ela é considerada estéril. A outra célula, ela será espermatogênica, que com o tempo se modificará, sendo identificada como uma célula espermática. Olha só, das 4 células, as 2 protaliais se degeneram. A célula generativa entra em divisão, dando origem a 2 células. Uma estéril, a outra sofrerá modificações,
para poder fecundar a oosfera. E a célula do tubo, ela se modifica todinha, olha ela aqui, ó, todinha. Ela vai se alongando, formando o tubo polínico. Vamos ver agora como ocorre a fecundação dessas duas células. E teremos no final dessa fecundação a formação da semente. Quando uma semente, ela cai de uma conífera, de um pinheiro, estará pronta para germinar. Porque lá em cima da estrutura da planta já ocorreu a fecundação. Então, mais adiante, nós vamos mostrar que as estruturas se encontraram e formaram a semente capaz de germinar. Pessoal, nós vamos agora fazer a fusão das células sexuais, os gametas, tá? Agora, pessoal, estudamos separadamente a parte masculina, a formação do grão de pólen, e em outro momento a formação da oosfera. Agora dá uma olhadinha aqui no momento da fertilização, tá? E possivelmente da germinação. Dá uma olhada. Essa planta, nós vamos começar do número 1, tá? Então a primeira estrutura é uma planta consideravelmente adulta. Então o que acontece? Um detalhe importante, os estróbilos masculinos, eles ficam embaixo. Principalmente nesse exemplo, pinheiro. Então, estróbilo masculino embaixo, estróbilo feminino em cima e células gaméticas saindo. A parte masculina é interessantíssima porque ela é alada. Ela tem duas abas, fazem com que ela coleta ar, prende esse ar e facilita o deslocamento dela, de forma anemófila, tá? Ou seja, a fertilização vai acontecer na presença do ar. A parte masculina, liberando grãos de pólen, que é o número 2, dá uma printada na imagem, printou, olha só agora, o número 2, que é o grão de pólen, não esquece, dentro do grão de pólen, nós vamos ter duas células protaliais, uma generativa e uma aquela que vai formar o tubo polínico. Eles estão ali, né, soltos, sendo levados pelo vento. Bem, obviamente que eles vão poder ou não, ao acaso, encontrar a parte feminina. E aí, ó, caso encontre, aonde ele vai se aderir? Naquela área chamada de micrópila. Lá tem uma substância pegajosa. Se o grão de pólen encontrar essa área, rapidamente, essa substância pegajosa lá na micrópila, olha aqui, ela começa a aderir o grão de pólen, puxar ele para o seu interior. Ele começará a degenerar aquela área do nucelo, que é essa linha azul, e penetrará. E o que é que tem dentro dessa estrutura aqui? Quem é a estrutura? É o número 3. Toda estrutura é o óvulo, é a parte feminina. E dentro do óvulo, o que é que eu vou encontrar? Uma área, olha só, em que teremos no seu interior o megásporo. Megásporo lá dentro. Mais adiante, nós teremos a célula fecundável feminina. Então, número 4, megásporo. E esse megásporo, mais adiante, olha só, ele vai se preparando, vai ficando maduro para sofrer a fertilização. Então, depois do megásporo, entenda que a estrutura interna com a célula sexual feminina lá dentro, ele já é considerado um megagametófito. Célula sexual, oosfera, dentro, gameta, megagametófito. Então, 5 megagametófito. Para que vocês não esqueçam o número 6, nós temos a presença, ó, de arquegônio. Você sabia que não necessariamente nós vamos encontrar só um arquegônio? Podemos encontrar mais de um arquegônios. Nesse exemplo, eu botei 2 arquegônios. E dentro desses 2 arquegônios, obviamente, encontraremos a célula sexual fecundável, oosfera.
A gente conversando aqui, ó, e olha o que aconteceu com a célula masculina, que é o número 8. O número 8, que é a célula masculina, é um grão de pólen já se modificando. Observe que possivelmente a célula generativa já se modificou em células espermatogênicas, as futuras células espermáticas. Olha, esse alongamento aqui já é fruto do desenvolvimento daquela célula formadora do tubo polínico, número 9. Número 9, tubo polínico. A estrutura como um todo, ele é chamado masculina, ela é chamada de microgametófito. E nós vamos ter aquela célula para fecundar a feminina, que é a célula espermática, a vermelhinha aqui, tá? Então, observe, o microgametófito, ele já está encontrando a área mais interna da estrutura do megagametófito. E posteriormente, no 10, e possivelmente teremos a fertilização. E se fertiliza, olha o caminho. Vai ocorrer a fusão dos gametas femininos e o masculino. Olha só, 2 gametas femininos, os féret. Possivelmente 2 células espermáticas, masculino. Fusão, da fusão, zigoto. Do zigoto ocorrerão sucessivas mitoses para formar o embrião. Mas quem é esse embrião? E quem vai nutrir esse embrião? Não esquece, olha só. Toda essa área aqui é aquela área nutridora, lembra? E ele vai se desenvolvendo. Vai sendo consumido o nutriente para o desenvolvimento, olha só, do embrião, que posteriormente será considerado semente. Olha, a semente, ela não tem uma proteção externa. Para as gimnospermas, as sementes são consideradas nuas. Não tem uma proteção externa. Tanto é que quando a semente ela é formada, ela será lançada, considerada semente alada. Se ela encontrar um local propício para a germinação, olha o que acontece. Ela se desenvolve. Aquela estrutura onde dentro tem os embriões em desenvolvimento, tem substâncias nutridoras. Então, aquelas substâncias nutridoras passarão agora a ser identificadas como cotilédones. Cotilédone é a área nutridora, que passará a ser responsável pela primeira nutrição do desenvolvimento do caule e das raízes. Então, nesse momento, olha só, caule e raízes. Posteriormente, essa plantinha vai crescendo, crescendo até atingir a sua fase adulta e fechar o ciclo. E aí, pessoal, difícil ou fácil? Fácil, né? Você tem, que prestar atenção, ficar acompanhando o processo, de preferência, faz o desenho várias vezes, bota seta, bota nome e mais adiante constata que está tranquilo, fácil demais.